Olá, olá a todos! Estamos de volta com mais um episódio do Como Cheguei Aqui, o nosso videocast e podcast de carreira, gestão e empreendedorismo. Hoje comigo mais uma vez a Giovana Ballotin, que é responsável por novos negócios de educação aqui na Exame. Oi, Giovana, obrigada por estar aqui comigo de novo. Oi, eu que agradeço. Muito ansiosa. A gente hoje vai ter um papo super bacana. Trouxemos hoje uma convidada especialíssima que é para falar sobre empreendedorismo, gestão, dicas de carreira, enfim, ESG, que eu acho que também é legal a gente abordar esse tema. Hoje, com a gente aqui, a Maria Eduarda Camargo, a Duda, que ela é sócia fundadora da Pentes, a marca de calcinhas absorventes aí que está fazendo um trabalho bem bacana nessa frente de sustentabilidade, ESG, representando o Brasil aí mundo afora nessas frentes. Muito obrigada, Duda, pela tua presença. Eu que agradeço. Estou super feliz de estar aqui hoje, gente, para o nosso papo. Tô animada. Boa. Vamos começar, então, do começo aqui. A gente costuma dar o pontapé aqui na nossa conversa, sempre resgatando um pouquinho da trajetória pessoal e profissional de quem vem aqui, né? Eu queria que você me contasse, conta um pouquinho pra gente. Quando foi que começou a tua jornada profissional? Você é formada em administração, certo? Isso. Quando foi que também começou essa tua inclinação para o empreendedorismo, que é a sua grande atuação hoje, digamos assim? Claro. Não, então, eu fiz administração de empresas no INSPER aqui em São Paulo. E depois disso, quando eu me formei, eu acabei entrando para o mercado financeiro e uma consultoria financeira também muito focada em reestruturação de empresas. Eu acho que lá foi uma oportunidade muito rica de você ter contato com outras indústrias, né, da que eu tenho hoje. É muito ligado também à reestruturação, porque isso é ótimo também na parte de gestão de empresas, de começar uma empresa. Então, eu acho que essa formação foi bem bacana quando eu acabei me formando. Mas, ao mesmo tempo, tinha um lado do mercado financeiro que eu acho que eu não mexia tanto com propósito ou com a todo tempo estar oferecendo o melhor produto para o cliente, vamos dizer assim. Muita coisa do mercado financeiro é muito ligada a você bater metas que né, a empresa te impõe ou que o mercado te impõe, e nunca tem esse lado, às vezes, de 100% do tempo você está focado no que é melhor para o cliente. E eu acho que nesse meio tempo eu comecei a me desanimar com relação a isso, aonde eu estava, e acho que muito ligado nessa questão, né, de estar oferecendo algo que eu acreditava 100% do tempo e que eu realmente queria fazer a diferença como pessoa mesmo no mercado de trabalho. Eu fui entendendo mais para essa questão de querer ter um negócio, querer empreender. E então a gente começou os estudos da Pentes ali no final de 2015, mais ou menos. A gente ficou mais ou menos 1 ano e meio na parte de desenvolvimento de produto e desenvolvimento de marca também. E uma coisa que eu acho que foi muito interessante é que a minha família não só ela tinha, né, manufatura de lingerie e pijamas, então eu já tinha, querendo ou não sabia que eu ia trabalhar com isso no final, mas eu tinha um background já focado nessa parte de desenvolvimento até de lingerie, que é o que a gente faz hoje, né? Uma lingerie funcional, mas é um pouco do que eu faço hoje. E tinha muito essa questão, essa eficiência lá de ter bons contatos, de saber de bons processos. Então, isso acabou ajudando muito no desenvolver, no desenrolar de tudo. Mas eu, pessoalmente, eu tinha uma dor muito grande também. Eu sempre tive muita alergia e muita irritação com absorvente descartável. Então, eu sempre fui aquela pessoa, assim, que eu odiava o período menstrual, porque não era uma época que eu estava me sentindo realmente bem. Eu não estava assim, no meu auge, né? Não era aqueles dias do mês que eu realmente me sentia bem. Então, sempre foi uma relação negativa, algo que me incomodava, e eu acho que quando a gente estava pensando até em oportunidades de negócios, gaps de mercado, essa foi um mercado que me interessou porque eu tinha uma dor nela. E eu acho que na hora de a gente, né, desenvolver toda a parte de produto, claro, eu estava empenhada porque era o começo do meu negócio, mas eu acho que eu ainda estava mais ainda porque eu sabia que se isso desse certo, eu ia estar solucionando uma coisa que me incomodava. Literalmente na pele você sentia esse problema. Exatamente. Então, isso eu fico no final muito feliz, sabe? No final que eu passei por essa dor, mas para eu estar onde eu estou hoje e até na parte de desenvolvimento de produto, eu saber muito bem o que eu estava buscando. Então, eu acho que isso foi muito válido no final para mim. Então, a gente começou mais ou menos assim, e não só com essa dor, mas fazendo também muita pesquisa de mercado, né? A gente viu muito que a insatisfação do mercado da menstruação, na época que a gente estava desenvolvendo o produto, era muito ligado a desconforto, a sustentabilidade, muita geração de lixo, por ser muito produto descartável, a questão da economia, né? Você todo mês está
desembolsando e comprando pacotes e pacotes de produtos que na maioria eram descartáveis. E também a questão de vazamentos. Então, né, acho que até a questão de menstruação ser um assunto tão tabu, ela é muito ligada a essa questão de vazamentos, de ser uma frustração, da pessoa às vezes ter vergonha de falar sobre isso, o que não deveria acontecer, né, porque é algo tão natural, mas isso sempre existiu, né, culturalmente sempre existiu e era uma dor do mercado. Então, quando a gente até desenvolveu o produto, a gente desenvolveu o produto sempre pensando em cada uma dessas causas e como é que a gente ia resolver ou solucionar essas causas através do que a gente estava criando. E me diz uma coisa, durante essas pesquisas de mercado que vocês foram fazendo, já era muito gritante essa questão da sustentabilidade? Porque hoje a gente fala ESG, a questão do descarte de lixo, sustentabilidade, a forma como as marcas... Hoje elas são compelidas a se comprometerem. Hoje é uma coisa muito forte, mas lá em 2015, principalmente no Brasil, já aparecia esse tipo de tema também? Como que era isso? Isso foi uma coisa, claro que não foi o top 1, né, de causas de insatisfação, mas isso é uma coisa que eu brinco muito, assim, como que hoje a gente é uma pauta tão atuante, que todo mundo fala, mas que há anos atrás eu imaginava que isso nem ia aparecer e apareceu. Então, se eu não me engano, acho que essa foi a 4ª causa da insatisfação da pesquisa que a gente fez. Então, você vê assim, apesar de não ser a primeira, se é a 4ª listada, eu acho que já era algo muito relevante. Total. E muito ligado à geração de lixo mesmo. Olha só, então é uma coisa aí que vocês já conseguiram meio que sentir os primeiros indicativos de que isso seria, né, uma coisa mainstream, digamos assim, nos próximos anos. E acho legal que você trouxe enfim, da sua família já ter, enfim, a confecção de lingeries e tal, porque isso meio que traz esse, como você mesmo disse, esse background que você tem de conhecer um pouco como essa indústria funciona. E aqui a gente costuma falar bastante sobre como as diferentes experiências profissionais ou indiretamente profissionais, né, no caso aí da sua família, elas agregam profissionalmente em habilidades pra gente. Então, hoje eu queria que você falasse um pouquinho como que é essa sua habilidade, mercado financeiro, né, de reestruturação, que eu acho que reestruturação também esbarra um pouco em estruturação, então olhar para as finanças de criar uma empresa do zero. Como que é esse tipo de habilidade que você adquiriu no mercado financeiro e essas outras habilidades que você adquiriu olhando a sua família trabalhando nesse mercado, hoje elas se complementam com as outras habilidades, por exemplo, da sua sócia, que também é de outra área, né? Como é que vocês hoje conseguem juntar tudo que vocês já sabiam para fazer com que a Pentes dê certo, assim? Claro, não, eu acho que é muita coisa do destino, né? Minha sócia Emily, assim, é muito habilidades diferentes que super se complementaram pra gente, né, conseguir criar tudo que a gente criou. Então, hoje eu fico mais na área de operação e na parte de finanças, que eu acho que, né, tá diretamente formado ou conectado ou com o meu background ao lado de educação ou ao lado de vivência por experiência de histórico familiar mesmo. Então, né, toda a parte de financeira, eu acho que vem muito, né, do que eu aprendi na instituição onde eu estudei, depois o primeiro mercado que eu atuei, que foi o mercado financeiro, até de reestruturação de empresa. Então, né, você ter essa experiência de reestruturação de empresa, você viu exatamente o que empresas fizeram, deu errado, ou o que elas fizeram e deu certo, para depois você tentar melhorar aquilo. Então, eu acho que, né, ter essa experiência, para mim, foi muito bom em começar os primeiros passos, né? Nunca dar o passo maior que a perna financeiramente ou ao lado de gestão, para que você sempre esteja numa posição saudável e abraçando as oportunidades que ali, vamos dizer, cabem dentro da sua realidade. Então, eu acho que nesse sentido sempre foi muito bom para mim, porque eu sempre tive uma consciência muito grande ao lado de fazer uma gestão financeira que ela fosse, claro, aproveitando o máximo de oportunidades possíveis, mas que ela fosse saudável e que, né, com sorte, fazendo um produto muito bom, fazendo uma comunicação muito boa, investindo nas estratégias de marketing certas, a gente colheria, né, e cresceria com o tempo. Então, isso eu acho que somou muito. E a parte de operação vem muito do histórico familiar, né? Então, né, toda a parte de produção de produtos no ramo de lingerie, eu acho que vem muito disso. Toda a parte também, né, de ter um negócio. A minha família sempre teve negócios. Toda a parte então, de gestão de pessoas, de processos. Então, tudo isso foi muito alinhado. E a Emily vem muito de um background de saúde, ela trabalhou muito em empresas de saúde, então, né, pensa, o nosso produto é um produto de moda, então a minha formação agrega muito, mas do lado de pensar que é um produto para menstruação, ele é um produto de saúde. Também, né? Exatamente. Então, né, esse lado de saúde, que tratamentos esses tecidos tecnológicos eles deviam ter para que a gente realmente oferecesse não só uma tecnologia funcional, mas segura, vem muito do lado dela. Ela também tem um background muito focado
focado em tecnologia, e isso foi essencial para a gente, porque a nossa base, a gente começou 100% e-commerce, hoje em dia a gente já é mais multicanal, mas é a nossa base ainda, sempre foi uma base digital, uma base de e-commerce. Então, assim, também começar com alguém que já tem essa experiência facilitou muito, abriu muitas portas nesse sentido. E eu acho que foram, né, expertises complementares para a gente começar um negócio mais ou menos redondo. Sim. E cada uma, né, ir evoluindo o seu departamento para a gente chegar onde está hoje. E como é importante que os sócios se complementem, né? Não só em ideias, mas também em capacidades. Então, com certeza. Precisa saber não só aonde queremos chegar e os dois estarem aliados nesse sentido, mas também isso, também ter essa complementaridade, né? Facilita muito, né? A jornada. vários olhares sobre o mesmo produto. E vocês criaram uma categoria, né? Eu acho isso incrível. E você comentou uma coisa que eu acho muito legal também, que é a questão financeira, né? Que você acaba apoiando as mulheres hoje com um custo que você tira. Então, além de tudo, de saúde, você também está ajudando essas mulheres em relação ao seu dia a dia, aos seus gastos diários. E eu acho que você foi muito disruptiva, né? Você e essa sócia. Eu ouvi você comentando sobre os Estados Unidos, que tinham as calcinhas e tinham os absorventes internos. Então, você juntou uma coisa com a outra, com a tecnologia, um olhar, vocês com pesquisa. Hoje, você acha que o acadêmico te trouxe essa visão? Você acha que é um híbrido? Como você trouxe totalmente um disruptivo do seu quesito familiar, então, que fazia, né, a lingerie. Então, você deu um 3.0 naquela lingerie. Então, você olhou o público, a demanda, você criou uma categoria. Como você diz de onde veio esse olhar tão disruptivo também para tudo isso, né? Qual que foi a virada de chave para falar assim, meu Deus, existe esse produto aqui, existe esse problema, como é que eu vou fazer para solucionar esse problema com um produto que já existe, melhorando, fazendo 3.0, 2.0 desse produto? De onde veio essa visão de mercado, né? Sendo que você não tinha empreendido antes também. Eu acho que vem muito a questão de eu me interessar pela categoria, que, como você falou, né? Lá fora já existia o conceito calcinha impermeável, calcinha absorvente, mas ela não era com uma tecnologia de absorção capaz de realmente você só usar aquele produto e você tá segura, sabe? Então, eu acho que o conceito, assim, a inspiração veio de fora, a minha dor fez com que eu me interessasse por essa categoria, de eu olhar e falar, opa, isso daqui é interessante. Então, eu acho que veio um pouco disso, mas o porquê da gente desenvolver uma tecnologia realmente 3.0, vamos dizer assim, eu acho que vem muito dessa parte, talvez mais minha acadêmica, de ser muito focada em dados. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente fez, até antes de desenvolver produto, foi entender, existe um gap de mercado aqui? Ou as pessoas estão felizes, só eu tinha uma dor? Então, esse foi o primeiro passo, né? Tem uma insatisfação ou não? E a gente, né, constatou que era muito claro, que era uma insatisfação quase que geral das pessoas com relação aos produtos que existiam na época. E aí vem esse segundo passo, né? Por que o pessoal está tão insatisfeito? E aí veio mais de uma causa, né? Todas as causas, e assim, agora, tendo tudo isso em mão, vamos se basear nesses dados para a gente construir o melhor produto e a melhor marca. E não é à toa, né? O nosso produto hoje, ele é um produto reutilizável, justamente para solucionar a questão da sustentabilidade, da não geração de lixo, da questão da economia, você não ter que ficar desembolsando todo mês para comprar um produto novo. Ela é uma calcinha, então é para ser tão confortável como uma calcinha normal, né? Não é para ficar uma questão, uma calcinha absorvente, é para você ter uma sensação diferente de quando você tá com uma calcinha normal. E a gente investiu muito na parte de tecnologia, até a minha sócia Emily, ela é também engenheira química, então, né, isso foi importante para a gente também conseguir evoluir bem rápido, assim, com a parte de que tecidos utilizar, em que ordem utilizar, justamente para trazer a maior eficiência ao lado de, né, toque seco, absorção e ela ser impermeável. Então, no final, eu acho que é uma questão meio híbrida, né? Vem um pouquinho do feeling, vem um pouquinho da formação, vem um pouquinho da experiência do outro, para a gente realmente ter o máximo de perspectivas possíveis para criar o melhor negócio, melhor marca, melhor produto. Perfeito. E tem aquela questão do empreendedor que se inspira em uma dor própria, né? Isso é comum. Muito comum. É muito comum e é legal entender. Eu fico feliz que foi o meu caso, porque eu entendo na pele como que isso facilita as coisas, sim, assim. Sim, e é também importante o que você trouxe em relação a, antes mesmo de já investir tempo e dinheiro em um produto piloto, vocês se deram um passo atrás, vão fazer a pesquisa de mercado. Isso é uma coisa que
vê sim, os empreendedores acabam se queixando, né? O produto não teve o desempenho esperado. Primeiro lançou para depois entender se tinha demanda. Então, essa pesquisa de mercado com calma, com paciência, aprofundada, ela pode evitar com certeza, erros, porque eu acho que quando você começa, você tem, gente, inúmeros caminhos para começar, para ir para frente e para trás. E eu acho que você tendo um pouco, assim, de dados, noção da que caminho você quer seguir, você consegue fazer um caminho menos custoso e mais eficiente ao lado de tempo também, que eu acho que é algo, assim, que todo mundo, né, tem essa carência de ter tempo, ter energia, de sempre estar no caminho certo. Então, isso facilitou muito pra gente, mas não que também foi rápido. A gente fez 48 protótipos antes de chegar realmente na versão final. Porque eram muitas variáveis que a gente tinha que se preocupar, né? Ainda mais como você falou, sendo a gente foi a primeira da América Latina a lançar um produto como esse. Então, a gente sentia uma responsabilidade muito grande de fazer um produto muito bom. Não só ao lado de tecnologia de absorção, mas ao lado, né, de conforto, de vestir, de ser um produto também bonito, que a pessoa se identificasse. Era uma categoria nova. A gente, né, tinha que fazer uma coisa com que as pessoas ficassem surpresas, que elas tivessem vontade de experimentar. Ainda mais no mercado que eu acho que culturalmente as pessoas não querem arriscar tanto, fazer uma troca de um produto que elas a vida inteira utilizaram para agora usar um produto novo, a gente tinha que fazer um negócio muito fora da caixa. Então, demorou, mas eu fico feliz que demorou, porque, né, a gente hoje em dia colhe de todo esse esforço que a gente fez lá atrás. Que legal, que legal. Eu queria fazer uma pergunta agora, e aí depois eu queria deixar para a Giovana me complementar nessa frente também, mas como ela mesma disse aqui, vocês criaram uma categoria, então ela meio que não existia antes e vocês criaram essa categoria. E aí, pensando aí um pouco também da parte mais teórica da coisa, olhando para o ciclo de vida de um produto, vocês estavam bem ali no início, né? Não existia, então a gente tem aquele tempo que realmente é uma curva ascendente para o produto ter os seus primeiros usuários, e depois esses usuários se tornarem fidelizados. É um processo, né? Sim. E vocês, olhando aí para o mercado brasileiro e também internacional, que eu sei que hoje vocês estão com essa frente bem forte, né, de internacionalização, que dicas, assim, até você daria para aquelas empresas, né, os empreendedores que também estão mais ou menos nesse caminho de criar um produto ou uma inovação que ainda, de fato, não existe e que precisam desse primeiro gás para o negócio pivotar, decolar e realmente ser aceito, principalmente nesses mercados, como você mesmo disse, que o Brasil tem uma certa restrição, é mais apegada a determinadas marcas, determinados produtos. Que tipo de estratégia vocês adotaram para conseguir fazer com que a Pentes fosse bem vista, fosse bem aceita, em categorias que não existiam antigamente, que pode ser servir de dica aí para quem está... Claro, eu acho que a gente sempre fez muita questão de ser muito real, mas ao mesmo tempo muito diferente do que as marcas de menstruação estavam fazendo na época. Então, né, até toda a parte de comunicação, a gente sempre quis fazer uma coisa muito autoral mesmo. Então, no começo, por exemplo, assim, as multinacionais nem usavam sangue vermelho. Isso era uma coisa que, assim, a gente falava, gente, isso distancia a gente dos nossos consumidores, que são pessoas que a gente tem que estar próxima e que sempre vão falar qual é o próximo produto que a gente vai lançar, o que eles esperam lá de conteúdo, de empresa, de pilares. Então, isso eu já sentia que era uma coisa que afastava. Toda a parte de comunicação também, hoje em dia, eu acho que as empresas, essa questão de ter uma comunicação muito diversa, muito inclusiva, é algo mais presente. As empresas já têm consciência disso hoje. Mas quando a gente estava começando lá atrás, era uma coisa assim também muito diferente, né? Fazer a questão de ser uma marca real para todas as pessoas. Então, né, eu acho que essas questões de ser uma marca que quer traçar um caminho diferente do que os seus possíveis concorrentes indiretos estavam fazendo na época, foi algo que sempre fez com que a gente chamasse atenção no mercado, ainda mais porque a gente estava com um produto, fora o nosso produto, que era muito inovador, muito diferente na época. Então, isso fez com que a gente se distanciasse e ganhasse, talvez, uma relevância de mercado. E eu acho que sempre, aliado a isso, a gente sempre trouxe muito a questão do propósito para dentro da marca, que eu acho que sempre ajudou a gente a fazer uma construção de marca muito forte, né? Muito estabelecida.
vida, assim. Hoje a Pentes, ela é muito sinônimo de sustentabilidade, seja através do produto, mas seja também através das pautas e da geração de conteúdo que a gente traz para a empresa hoje. A gente tem um lado social também, muito ligado à pobreza menstrual, à doação, que também distancia a gente do trabalho que os nossos concorrentes faziam na época ou fazem hoje. E isso fez também que a gente criasse essa base sólida de marca muito forte, muito ativista, muito presente, que queria fazer a diferença. E eu acho que, né, no meio de tudo isso, claro que hoje a gente está assim, mas eu acho que a gente sempre teve a consciência de, no meio de tudo isso, não ir já fazendo internacionalização, de não ir abraçando 1000 projetos, porque no meio de tudo isso a gente tinha uma categoria para validar, uma tecnologia para validar, ela tinha que funcionar antes da gente investir em todas essas frentes. Então, eu acho que a gente também teve muita paciência e muita proximidade com o consumidor de ir nesse meio tempo melhorando a nossa tecnologia, melhorando o nosso produto, fazendo um portfólio que fosse mais agregador à nossa base consumidora. E tudo isso foi ajudando a gente no lado de aquisição, ao lado de fidelização e ser uma marca realmente inovadora, próxima. Então, eu acho que isso é algo que faz muita diferença, né? Quando as empresas estão começando, ainda mais com um produto muito novo. Querer traçar um caminho único, um caminho diferenciado, mas também muito próximo e escutando muito o mercado, as dores do mercado, para que você realmente seja relevante naquilo que você está traçando. Eu acho que é um pouco disso. E se eu puder contribuir, eu acho muito, como vocês são muito sensíveis quando a gente fala com ESG, com toda a cadeia. Então, a produção nacional, que vocês super se preocupam e super se orgulham. O fato do cliente, então, o foco no cliente. E também o carbono zero, né? Super. Então, acho que isso eu acho super legal. Foi a primeira empresa do Brasil a ter moda do Brasil a ter etiqueta de carbono zero. Se você puder contar um pouquinho pra gente, eu acho que é um case muito de sucesso. E quando vocês falam de combate à pobreza menstrual, é como se vocês trouxessem também para as mulheres oportunidades daquele público que está comprando seu produto, mas também do público que não consegue ter acesso. Então, você consegue abraçar não só a sua fatia de mercado, mas também uma fatia de mercado que não consegue alcançar, né? Então, eu acho isso incrível. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre essas duas iniciativas que está no site de vocês, né? Então, quando você entra, já está para você conseguir assinar até 2030 sobre a pobreza menstrual? Isso, exatamente. É uma campanha até que a gente lançou agora, muito recentemente. Eu vou contar mais sobre isso. Eu vou começar contando um pouquinho da etiqueta de carbono, do porquê que a gente fez isso. Eu acho que, né, como eu falei, a gente sempre teve esse DNA muito ligado à sustentabilidade. Então, a gente começou com um posicionamento muito ligado à não geração de lixo. Hoje, são 15 bilhões de absorventes que são descartados por ano, só no Brasil. Então, é um montante de lixo, assim, muito, muito relevante. Então, né, o nosso pilar de ser um produto reutilizável, mas que não gerasse lixo, foi a nossa primeira proposta. Mas a gente sempre, né, e sempre vai sentir isso, a necessidade de evoluir como uma empresa cada vez mais sustentável. Então, depois disso, a gente fez muito um estudo com relação aos materiais que a gente estava usando. Então, a gente trocou muitas das bases da Pentes, pouco depois que a gente começou a empresa, para tecidos com base de fio de poliamida biodegradável, que é algo muito relevante, porque hoje você pega absorventes descartáveis, a grande maioria, como são feitos de plástico, eles podem demorar até 500 anos para se decompor. Esse fio desse tecido, ele demora até 3 anos para se decompor. Então, nesse sentido, né, era mais um ganho ao lado de impacto ambiental que a gente estava traçando na nossa jornada como empresa. Só que eu acho que depois de tudo isso, a gente falou, gente, será que essas duas frentes é algo que está no olho do consumidor? É palpável? As pessoas, assim, estão realmente entendendo o impacto que elas estão fazendo? E eu acho que aí veio a questão de fazer uma etiqueta de carbono, né? Com um número de qual é a pegada de carbono daquele produto que ela está consumindo. Então, hoje, se você vai numa loja da Pentes ou no site, você tem a etiqueta de carbono de todos os produtos que a gente tem por modelo, porque cada um tem uma pegada diferente. E aí, você consegue ter acesso a esses dados lá, você saber que o produto que você está consumindo, ele é carbono zero desde a origem até o uso e descarte final dele, que eu acho que é um ganho para a sustentabilidade, mas também é um ganho para a transparência de mercado. Porque até então, todas as iniciativas que vocês tinham de substituir matéria-prima e tal, era uma coisa que vocês sabiam, mas o era muito óbvio pra gente, mas nem sempre
público. Então, por isso que, mais uma vez, dados para mim, por que isso é tão importante? Porque você é mais palpável, você consegue, né, ver, assim, comparar qual é a pegada de carbono de uma calcinha da Penske que eu estou consumindo com, às vezes, a pegada de carbono de um absorvente comum, de um coletor comum. E você realmente enxergar, assim, no número, a diferença que você está fazendo. E realmente, assim, trazer mais transparência para o mercado, né? A gente é muito desse movimento que a gente acredita que no futuro, assim como todos os alimentos têm uma tabela nutricional ali no verso dele, a gente achava que todos os produtos de moda, em todas as categorias, eles deviam ter. Estou ali comprando uma jaqueta, jeans exatamente iguais, mas uma tem uma pegada, a outra tem outra. Será que eu não, assim... Isso influencia a decisão de compra? Exatamente. Como é que vocês conseguiram... Se é que vocês conseguiram, de alguma forma, monitorar o resultado disso. Hoje tem clientes que falam, a gente começou a comprar por conta dessa sinalização do carbono. Vocês viram as vendas crescerem por causa disso? A gente faz muito NPS nesse sentido. E tem muita gente que, principalmente durante a pandemia, que veio no auge, né, da pandemia, que veio até a gente buscando por hábitos de consumo mais saudáveis e mais sustentáveis. Então, esse é um dado concreto, assim, que essas buscas vindo, né, dessa causa, elas cresceram mais de 200% durante o ano principal ali da pandemia pra gente. Então, é muito relevante. As pessoas, elas estão querendo, né, mudar o hábito de vida delas. Então, a gente acha que, né, trazendo essa etiqueta é uma forma de inspirar outros players do mercado ou outras indústrias, outras empresas dentro dessa mesma indústria a fazerem o mesmo. Porque, às vezes, pode ser que não seja para todo mundo o fator decisor de compra, mas a gente acha muito legal se isso fosse, né? Então, a gente tem que trazer isso até para inspirar as pessoas a pedirem isso, a pensarem mais nisso, porque se no conjunto a gente consegue com que muitas pessoas tenham essa preocupação, o impacto que a gente acaba fazendo, ele é gigantesco, ainda mais na indústria da moda, que é uma indústria que polui muito. Naturalmente poluente, né? Os números chamam bastante a atenção. Exatamente. Não, mas eu acho bacana isso que você trouxe. E a minha pergunta foi justamente isso, né? Porque a ideia era mudar o ponto de vista do consumidor para trazer mais transparência. Se vocês conseguem perceber que isso surtiu efeito. Sim, com certeza. E eu acho que, né, e muito aliado a isso, a gente tem essa pauta muito ligada ao social, né? A gente trata muito de pobreza menstrual hoje na Apêndice. Eu acho que quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente está falando muito de falta de informação, de educação. A gente fala muito da questão do acesso aos produtos mesmo e a questão da infraestrutura também. E eu acho que hoje a gente como empresa tem essa visão muito forte, assim, de que não é um papel só do governo, não é um papel só das pessoas, é papel das empresas também serem atuantes e fazendo o que elas podem, aonde elas acham que tem mais expertise para estar solucionando problemas que realmente a gente vê hoje na sociedade. Então, nessa questão de pobreza menstrual, que eu acho que é uma pauta totalmente ligada com o que a gente faz hoje, dentro disso, o que a gente achou que a gente poderia ser mais, né, agregadora, ou o que a gente podia trazer que mais poderia ajudar a combater, é muito ligado ao produto, porque eu acho que hoje, né, a gente fala muito disso, que a gente acredita que produtos reutilizáveis são realmente os produtos que podem ajudar a acabar de vez com pobreza menstrual. Porque todas as meninas ficarem dependendo de, mensalmente, uma distribuição de pacotes de absorventes, às vezes um pacote de absorvente, dependendo do fluxo da pessoa, ele não é suficiente. Então, a gente acha que isso é um círculo que, assim, claro, né, toda ajuda é bem-vinda, mas a gente realmente acredita que o produto reutilizável, ele é o que realmente vai ajudar com que menos pessoas estejam nessa situação. Então, a gente tem um programa de doação muito ligado a isso. Hoje, toda pessoa que posta uma foto da Penske, ela não precisa estar usando a calcinha, mas uma foto de uma caixa, de alguma coisa assim, a gente automaticamente, a gente doa uma calcinha para alguma ONG que está cadastrada na nossa base. A gente, inclusive, aceita indicações, né, de comunidades, de ONGs que realmente necessitam desse apoio. Então, e além disso, no post, a gente fala para onde está indo a doação dessa pessoa, justamente para trazer essa transparência, que eu acho que também é muito importante nessa parte de doação. Então, a gente faz o nosso trabalho muito voltado a isso. Agora, né, essa semana, que na verdade dia 28 de maio é o Dia Internacional da Menstruação. Então, todo ano, a gente, nessa semana justamente, a gente faz uma ação muito voltada, quase com protesto digital, justamente para levantar essa pauta, abrir o diálogo sobre a pobreza menstrual, como que a gente pode ajudar nesse sentido.
sentido, ajudar nas doações. Então, é um momento da empresa que todo mundo para e realmente, assim, esse é o foco 100% para a gente realmente estar avançando nesse sentido. E eu acho que também tem muita questão da educação, como eu falei, e da falta de informação. Então, nesse sentido, a gente também criou um programa educacional totalmente gratuito, que escolas públicas hoje elas podem se inscrever. Elas recebem um material de mais ou menos 6 episódios, que fala muito sobre desenvolvimento do corpo, de menstruação, de sexualidade. É uma comunicação muito voltada para meninas e meninos de mais ou menos de 12 a 14 anos, então é mais ou menos essa idade que a gente construiu o material, claro, em parceria com muitos profissionais da área, no formato de vídeo, que eu acho que, né, a nova geração gosta muito dos vídeos, então a gente também queria que fosse um conteúdo, né, informativo, rico, mas também que fosse atrativo, que as pessoas tivessem vontade de assistir, e muito nesse sentido, né, de, através da educação, através da informação, poder estar espalhando para o maior número de pessoas possível, realmente o que está acontecendo com o nosso corpo nessa época, né? Quais são os próximos passos, justamente porque a gente acha que isso é uma forma também da gente estar trazendo mais dignidade e direito, né? Por uma qualidade de vida menstrual boa para todo mundo. E essa iniciativa junto às escolas está lá no site da Pente, se a escola quiser se inscrever. Se chama Cycle Foundation, então quem quiser se inscrever, é só procurar no site, é totalmente gratuito, é muito fácil de se inscrever e eu ficaria muito feliz. Legal, já fizemos aqui espalhamos a boa palavra, fizemos a nossa parte. Acho que eu queria ir puxando assim para o final da nossa conversa para falar um pouco sobre a profissionalização do ESG, né? A gente está falando bastante, você falou aqui de todas as ações, enfim, que vocês estão conduzindo, tanto do lado ambiental, com a etiqueta, tanto do lado social, como esses projetos que você falou agora. E aqui, inclusive, a gente tem, né, um direcionamento na Exame mesmo para formar os novos profissionais de ESG do mercado por acreditar que há uma demanda ainda reprimida, porque as empresas estão buscando por pessoas que entendam desse assunto, especialistas, mas que ainda não... A formação desses especialistas ainda não está andando lado a lado na velocidade que o mercado demanda. Eu queria ouvir um pouco de você, até seja do lado executivo ou do lado empreendedor, da pessoa que quer empreender com impacto ambiental ou social. Como que é possível, quais são os primeiros passos para se dar para ir nessa direção, né, com base aí na sua experiência de empreender com impacto, e como se manter fiel ao propósito, enfim, em meio a todos os desafios que uma empresa iniciante pode encarar, ou um jovem profissional pode encarar no começo de carreira, não sendo necessariamente um empreendedor, mas enfim, como se manter fiel a esse propósito que foi o que te motivou a criar a empresa ou começar no ESG, em frente a todos os desafios que podem aparecer. Eu acho que tem muito a ver com você, quando você é ESG, você ser realmente, isso está inserido até na sua cultura, sabe? Não é algo que, eu estou oferecendo um produto para ter as metas de ESG ou um serviço, só pensando nessa questão de eu ser ESG. Você realmente tem que ser, e você tem que ter isso inserido na cultura da equipe mesmo. Então, eu acho que isso também ajuda muito a você não só conseguir exponencializar o seu alcance, seja do lado governamental, social, ambiental, mas você conseguir manter isso a longo prazo, né? Isso realmente ser, a parte do propósito, ser algo número 1 quando a gente tem as ambições como meta, como objetivos de empresa mesmo. Então, eu acredito muito nisso e eu acho que isso também é algo que motiva muito o meu time. Eu acho que, né, você ter um time que vê claramente que o propósito que você está fazendo ele é real, isso desencadeia está totalmente conectado com a motivação dele, com a produtividade dele, com a parte de criação, com a parte de inovação. E você precisa de tudo isso para você conseguir atingir o próximo passo que você quer traçar como empresa mesmo. Fora, né, a questão do mercado. O mercado, hoje, como você falou, é mandatório, né, você ter esse olhar mais ligado ao ambiental, mais ligado ao social. Antes, o que muitas empresas encaravam como se, ter esse lado é um diferencial de mercado, não é mais. Hoje as empresas tradicionais, elas estão tendo que se reinventar, se reposicionar, se reestruturar totalmente, justamente para atender esses quesitos, né, que deveriam existir desde sempre. E as novas empresas, elas têm que nascer
já como você falou, pensando nisso, seja através do produto, seja através do serviço, seja através de uma campanha específica que ele vai fazer, mas muito porque eu acho que, como eu falei, eu acho que o mercado está tendo essa consciência que não é um papel do público, não é um papel das pessoas, pessoa física, contribuir, é um papel de todo mundo. E se todo mundo se unir nesse sentido, a gente realmente consegue chegar do outro lado. Então, eu diria muito isso. Que legal. Então, no final das contas, foco no propósito, né? Não se esquecer desse propósito. E a questão do time também, estar engajado, alinhado nisso é bem importante, né? Como você mesmo disse. Se é muito claro que esse é o objetivo central da empresa, todo mundo vai correr rumo ao mesmo objetivo, todo mundo vai se engajar para fazer com que aquilo seja real. E isso vai, eu acho que isso vai se prolongar. Não tem como, né? Você tem que ser isso dentro da sua cultura, isso é muito bem estabelecido, e um dia isso não ser mais uma prioridade para você. Sim, não dá para abandonar de um dia para o outro. Exatamente, né? É dessa forma que eu acho que ajuda você, né, a você conseguir avançar nessas questões de uma forma mais ágil, principalmente se você é uma empresa nova, mas você também a eternizar isso, porque sempre as pessoas vão estar com isso na cabeça, elas vão ter novas ideias, elas vão surgir com novos caminhos para que você, né, consiga ser cada vez mais atuante, mas que isso nunca deixe de ser uma prioridade no longo prazo. Perfeito. Sim. Acho importante comentar que a gente também foi pioneiro com o MBA de ESG aqui na Exame. Então, eu acho que fica aqui um grande exemplo também, o quanto independente da profissão que você está seguindo, da sua carreira, é importante que você tenha esse olhar, né? É um assunto quente, mas é um assunto que sempre esteve aqui, sempre vai estar. E eu acho que é um assunto que não tem volta. Se você ainda consegue ter uma formação dedicada a isso, eu acho que só tem a somar, porque no longo prazo, eu não vejo um mundo em que isso não seja uma prioridade mais. Eu acho que cada vez mais a gente tá tendo essa consciência, né? Sim. Então, é muito rico se você consegue, né, já vir preparado e já vir somar para o mercado dentro da empresa que você esteja ou atuando ou começando o seu próprio negócio mesmo. Exatamente. E acho que mostra que vocês, como categoria, líderes, e aí vocês mostram o quanto é importante para construir essa imagem, quanto é importante para o mundo. Então, também acho que deixa o recado, se alguém tiver curiosidade, a gente tem no nosso site todas as informações e vai estar embaixo na descrição. A gente coloca, pode deixar. Acho muito importante, sim. Bom, Duda, a gente está finalizando aqui a nossa conversa. Acho que é legal a gente ter puxado, né, fechado esse papo com essa perspectiva de que a gente está vendo no mercado, a que rumo que isso vai seguir. Então, foi bacana a gente fechar dessa forma. Queria agradecer de novo pela tua presença. Foi muito legal ouvir um pouquinho da sua trajetória e um pouquinho, obviamente, da trajetória da Pentes. E eu digo um pouquinho porque eu sei que tem muita coisa que a gente não conseguiu abordar. A gente vai ter que marcar várias vezes para poder vai ter muita coisa ainda para vir, né? Tem muita coisa ainda para vir, muita inovação. Então, de novo, muito obrigada pela tua presença, foi um prazer. Eu que agradeço, Obrigada. gente. Amei estar aqui hoje. Vocês também são por inspiração de poder, né, tá trazendo essa pauta, poder, né, a gente ter a oportunidade de estar contando a nossa história. Então, sou muito grata de verdade. A gente que agradece e muito obrigada também a você que acompanhou aqui até o final. Fica de olho nos próximos episódios, acompanha aqui pelo YouTube, acompanhe pelo Spotify, que a gente ainda tem muito convidado bacana para trazer por aqui. Tchau, tchau.